Olá, hoje eu quero te convidar a refletir comigo no que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31 e 32, e vamos ler também o versículo 36. Acompanhe a leitura. Diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. No versículo 36 ele disse assim: portanto, se o Filho do Homem os libertar, vocês serão livres de fato. Se o Filho do Homem os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o que a Bíblia nos fala aqui é que aquele que permanece na palavra de Deus, ele tem crescimento espiritual. Aquele que conhece a palavra de Deus, ele cresce espiritualmente. E esse conhecimento da palavra, ele vai trazer a libertação que o ser humano precisa. Jesus, ele é a palavra de Deus em ação. Por isso que muitas vezes a Bíblia se refere a ele como o verbo de Deus. É a palavra em ação, é a palavra em forma de gente, em forma de homem. Esse foi Jesus, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela realmente liberta. Liberta de quê? Liberta dos pecados, liberta dos medos, ela liberta das angústias, ela liberta da incerteza do amanhã, ela liberta da tristeza. A palavra de Deus, ela liberta, é uma liberdade espiritual, e essa liberdade espiritual influencia em tudo na vida do ser humano. Por isso que Jesus, ele fala sobre isso. Ele diz: conhecereis a verdade, que é ele, que é a palavra, e a verdade vos libertará. E ele ainda enfatiza isso, dizendo que se você for liberto por ele, verdadeiramente você será livre. Daí a importância do conhecimento da palavra de Deus. O homem mais sábio que esse mundo já viu foi Salomão. Salomão, ele escreveu 3 livros na Bíblia. Muito jovem ainda, ele escreveu o livro de Cantares, que em algumas versões é chamado de Cântico dos Cânticos. O livro de Cantares é um poema maravilhoso do relacionamento dele com a Sunamita. É um livro também de ensinamentos, de como tratar a esposa, etc. Alguns vinculam isso também a uma relação de Jesus com a igreja. Mas na essência o livro trata-se de um relacionamento de Salomão com essa mulher que ele tanto amou, com a Sunamita. Depois, ele um pouquinho mais maduro, ele já escreveu o livro de Provérbios, um livro de sabedoria para todas as épocas. E depois, ele bem mais maduro, ele já escreve o livro de Eclesiastes, uma reflexão já sobre a vida, né, sobre o sentido da vida, etc. Mas no livro de Provérbios, esse livro de sabedoria que ele escreveu, ele já diz desde o princípio que o temor ao Senhor é o princípio de todo conhecimento. O conhecer a Deus, o respeitar a Deus, o amar a Deus, esse é o princípio de todo conhecimento. Ele já começa o livro dele de sabedoria dizendo isso. E se você analisar em alguns outros provérbios, por exemplo, Provérbios no capítulo 2, no versículo 6, ele diz assim: o Senhor concede sabedoria, da sua boca vem conhecimento e entendimento. Conhecimento e entendimento para viver uma vida conforme agrada a Deus e para viver uma vida feliz, a despeito de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todas as lutas, ter uma vida de segurança, sem medos, ser livre, espiritualmente livre. E como isso é importante, queridos, ao longo da história, muitos homens e mulheres de Deus foram aprisionados, e aí eu estou falando em prisões físicas, como acontece ainda hoje nos países onde o cristianismo é perseguido. Eles são presos em prisões mesmo, literalmente falando, mas mesmo aprisionados em prisões físicas, eles estão livres espiritualmente, eles continuam glorificando a Deus, e nenhuma prisão consegue tirar deles a alegria de ser de Jesus. Isso é sobrenatural, isso é maravilhoso, mas é real. Hoje, no dia de hoje, isso está acontecendo em milhares de casos desses, em vários países do mundo. Por isso que o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Jesus, e ter Jesus como o caminho, como a verdade, como a vida, como ele mesmo disse,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso a importância de ser discípulo de Jesus. E para ser discípulo de Jesus é necessário conhecer a palavra dele e procurar obedecer a palavra dele. E na medida em que nós conhecemos a palavra dele, como nós já lemos aqui alguns versículos, nós crescemos espiritualmente, crescemos na fé, crescemos na confiança. Por isso que no mesmo livro de Provérbios, o Salomão diz, no Provérbios 4, 20 a 22, ele dá o seguinte conselho, abre aspas, filho meu, atenta às minhas palavras, as minhas razões inclina os teus ouvidos, não as deixa apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque elas são vida para quem a encontram e são também saúde para o corpo. Fecha aspas. Então ele dá um dos conselhos mais importantes que ele poderia ter dado, para que nós possamos prestar atenção na palavra dele, porque ela é vida para quem a encontra e ela é saúde até para o corpo. O profeta Oséias, ele diz algo muito interessante que nós devemos considerar. Ele diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. É Deus falando através do profeta. Deus está dizendo, o meu povo perece, o meu povo sofre e muitas vezes até morre por falta de conhecimento. Conhecimento de Deus, de quem Deus é. Daí a importância disso, queridos. O que nós podemos concluir nessa pequena reflexão é que conhecer a palavra de Deus e permanecer nela, permanecer em Jesus, é verdadeiramente libertador. Liberta mesmo. E volto a dizer, liberta de quê? Liberta das angústias, liberta dos medos, liberta do pecado, da força e do poder do pecado, liberta daquilo que nos tira o sono, liberta da preocupação com o dia de amanhã, liberta de tudo. E Jesus garante, se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Considere essa palavra, busque o conhecimento de Jesus através da sua palavra e cresça espiritualmente com isso, na fé, na perseverança e no discipulado com Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Se essa palavra foi importante para você, eu quero te fazer um pedido. Deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e, acima de tudo, o mais importante, compartilhe com alguém. Talvez Deus tenha escolhido você para replicar essa mensagem e fazê-la chegar em alguém que esteja necessitando ouvi-la. Faça isso